A paz do Senhor aos irmãos. Como vai você? Tudo bem? Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo para o nosso canal. Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 26, aonde nos diz: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isto foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Amados, esse texto bíblico fala de uma situação calamitosa que Isaque estava vivendo naqueles dias. Então decidiu Isaque sair da sua terra e ir para uma outra terra. Porém o Senhor apareceu a Isaque e lhe orientou que ele não descesse para o Egito. Então foi Isaque para a terra de Gerar. E Gerar era uma terra onde estava, digamos que financeiramente estava tudo bem, não estava havendo problemas com seca, com fome. E foi habitar Isaque naquela terra. E habitou Isaque ali por longos tempos. Antes de Isaque chegar a esta terra, apareceu-lhe o Senhor e lhe fez uma promessa. Melhor dizendo, renovou as promessas em sua vida. Nós vemos aqui no capítulo 26, versículo 4, que o Senhor diz: multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras. Ou seja, o Senhor estava ali novamente renovando as promessas na vida de Isaque. Isaque foi para Gerar e ali chegando, ele temeu. Ele temeu porque ele sabia, ele conhecia a fama daquele povo filisteu, daquele rei Abimeleque. Conhecia a fama de que era um homem que, quando via mulheres, esposas, eles tomavam-as para si. Então, o que fez Isaque chegando ali naquela terra? Isaque, ele mentiu, dizendo que Rebeca, a sua esposa, era sua irmã. Interessante que tudo isto que ocorreu na vida de Isaque já havia acontecido na vida de Abraão, seu pai. Abraão também mentiu ao rei Abimeleque, chegando também na mesma terra em Gerar. Isto em outros tempos, quando havia tido uma fome também no período de vida de Abraão. Naquele período também ele vivenciou a mesma situação em que Isaque estava vivendo neste momento. Então, Isaque, ele fez aquilo que o Senhor havia lhe ordenado, obedeceu, foi para esta terra, aonde um tempo Abraão também habitou, e lá ele habitou durante muito tempo. Porém, ele mentiu. E quando aconteceu de que Isaque havia mentido, o rei Abimeleque mandou chamar-lhe, porque ele, vendo ali da janela que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher, ele achou ali aquela situação tanto estranha e mandou chamar-lhe. E disse a ele: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. Porque havia-se esse costume, não é? Quando o rei desejava uma mulher, ele tomava a esposa, certamente o marido que reagisse a esta situação era morto. Então, ele, por medo de morrer, ele ali cometeu esta mentira, não é? Mas a mentira, nós sabemos que ela tem limite, não é? Alguém diz assim: ela tem pernas curtas, ela não pode, ela não vai muito longe, porque sempre vai aparecer a verdade dos fatos. Mas aí aconteceu que Isaque
foi respeitado ali por aquele rei Abimeleque, porque certamente Abimeleque lembrou-se do seu pai no passado e que ele também havia perdoado o fato de que Abraão havia mentido para ele e permitiu com que Abraão permanecesse ali naquela terra juntamente com Sara, sua mulher. Da mesma forma ele procedeu com Isaac. Mas, amados, o que eu quero chamar a atenção para a mensagem da palavra do Senhor é que a palavra de Deus, ela começara a se cumprir na vida de Isaac. No versículo 12, semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amados, esta palavra me chamou a atenção, porque Isaac, ele tinha uma promessa, e devido à promessa e à fidelidade do Senhor, Deus, ele começou a abençoá-lo, mas começou também a levantar-se, inveja contra a sua vida. Se nós formos ler os versículos a seguir, nós vamos ver que Isaac começou a sofrer retaliação, por conta do seu crescimento, das bênçãos que o Senhor estava derramando na sua vida. E eu estava meditando sobre esta palavra. E eu entendo que isto não é uma coisa do passado. Isto ainda ocorre nos dias atuais. Abimeleque, melhor dizendo, Isaac, ele tinha possessão de ovelhas e de vacas e muitos servos ao seu serviço, e os filisteus passaram a invejá-lo. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Vejam bem, amados, não é verdade que muitas das vezes nós estamos frutificando, trabalhando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor, mas eis que de repente alguém se aproxima e começa a colocar empecilhos. Nesta situação aqui, começaram a tapar, colocar entulhos nos poços que Isaac havia cavado. No tempo do seu pai não foi diferente. Procederam da mesma forma. Vemos isso no capítulo 20 do livro do Gênesis. E agora está se repetindo. Talvez Isaac parasse, quem sabe ele devesse parar e desistir. Dizer, não, eu não vou continuar cavando, investindo nesta terra, neste lugar, pois aqui encontro muitos inimigos. Eu costumo dizer, muitos irmãos de José. Mas Isaac, ele perseverou, porque ele tinha uma promessa. E confiando na promessa do Senhor, ele perseverou. Nós vemos isso nos versículos a seguir, quando a palavra do Senhor diz que disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Veja o tamanho da inveja, o que ocorreu ali naqueles dias na vida de Isaac. Até o próprio rei se levantar e dizer para ele, aparta-te de nós, porque tu tens se tornado muito grande, maior do que nós. Inveja, amados. Este sentimento tão cruel, que muitas das vezes impregna no coração do homem e acaba destruindo com o seu coração, destruindo com as suas essências, destruindo com o que há de bom dentro do coração, a tal chamada inveja. Me faz lembrar do anjo de luz,
Lúcifer, aonde invejou, desejou o trono do Senhor. E nós sabemos, conhecemos a história. O fim dele foi terrível. A inveja, amados, é um sentimento cruel. É um sentimento que destrói. É um sentimento que muitas das vezes leva o homem à loucura. É a inveja. Mas Isaac não se deixou abater por esta situação. E nós vemos que tornou Isaac a cavar poços de água, que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. Isaac, ele voltou a cavar aqueles poços que Abraão, seu pai, havia cavado nos seus tempos. Isaac, ele voltou a desempilhar, tirar os entulhos daqueles poços. Mas, novamente, os filisteus, os homens, vieram, a porfiar contra os pastores, contra os homens que trabalhavam a serviço de Isaac. Os homens de Abimeleque foram a porfiar contra ele e novamente taparam os poços. E nós vemos que Isaac, ele não baixou a sua cabeça, mas ele perseverou. Isaac tornou novamente a cavar os poços no vale, A Bíblia diz, no versículo 18, 17, então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Veja bem, amados, Isaac, ele desceu ao vale. Vale, nós sabemos que não é coisa boa. Nós sabemos que é um deserto, onde de um lado há um paredão, do outro lado outro paredão, e só ali aquele caminho estreito, aquele vale. Foi lá onde foi habitar Isaac, fugindo das ameaças, se apartando dos homens maus, Mas ele não parou de cavar. Então a palavra que o Senhor traz para o meu coração e para a tua vida nesta noite é que você não pare, aleluia, não pare de cavar, insista, persevere na obra que tu tens feito. Não se deixe abater pelas investidas, pelas murmurações, pelas invejas, pelas calúnias, pelas perseguições, mas persevera. Mantém-te na porta. Louvado seja o nome do Senhor. Mantém-te na posição em que o Senhor te colocou. Porque, aleluia, vai brotar água neste vale. Vai brotar água nesta fonte. Haverá bênçãos para a tua vida. Isaac, ele perseverou. Ele não se deixou abater mediante a perseguição, mediante a inveja, mediante aqueles sentimentos de porfia, de guerras, de investidas contra a sua vida, contra a obra que ele estava fazendo. Ele não se deixou abater, mas ele perseverou. Nós vemos no versículo 21, então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou Isaac o seu nome de Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram mais sobre ele. O que significa isto, amados? Perseverança. O inimigo desistiu. Se você perseverar, aleluia, o inimigo irá desistir. Aleluia. Irá desistir de porfiar contra a tua vida. Os invejosos irão bater em retirada. Irão desistir, porque vão olhar em ti. Aleluia. Raiz firmada para baixo. E tronco, caule, olhando para o autor e o consumador da vossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a resposta de Deus para a vida de Isaac.
Depois subiu dali, partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram mais sobre ele. Por isso chamou o seu nome Rebote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Amém, amados? É aí mesmo que você vai crescer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É aí mesmo. É no vale. Aleluia. É nesta Lodebar onde tu estás. Que Deus, Ele vai mudar a tua história. Não foi aí que Ele te prometeu? Não foi neste vale, neste lugar, nesta terra? Aleluia. Continua cavando. Continua investindo nos teus sonhos. Não olha. Bendito seja o nome do Senhor. Para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Não olha para os invejosos, mas prossiga. Deus é contigo, mulher. Que me derrace. Deus é contigo, varão. Erga a tua cabeça. Persevera. O Senhor está neste negócio. Amém, amados? Que Deus em Cristo continue te abençoando. Te encha de força, de coragem para se manter na posição em que Ele te ordenou. Não retrocede. Permanece cavando no lugar onde Ele te colocou. Porque aí haverá água, haverá banquete, haverá fonte cristalina. E Deus irá fazer grandes coisas na tua vida. Amém? Que Deus em Cristo continue te abençoando. Compartilhe esta mensagem com alguém que esteja precisando. Deixe o teu comentário. Este comentário, ele nos ajuda, nos incentiva a permanecer fazendo este trabalho. Mas Deus, Ele conhece e sabe todas as coisas. E esta porta foi o Senhor que nos abriu, e eu não tenho dúvida disto. Amém, amados? Continua orando por mim, e a vitória é minha. A vitória é sua, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Paz do Senhor. Até o próximo.